Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor seja com todos vocês neste abençoado dia. É com alegria que nos reunimos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus e fortalecer nossa fé e comunhão. Hoje, continuamos nossa reflexão dos livros apócrifos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Erros nos livros apócrifos. Muitas pessoas ficam em dúvida se realmente existem erros nos livros apócrifos. Na verdade, antes é preciso saber que os livros apócrifos não são apenas aqueles que resultam da diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Os livros apócrifos da Bíblia católica são os chamados deuterocanônicos. Estes são livros que foram incluídos no cânon. Em um segundo momento, estes livros apareceram na Septuaginta. É difícil para mim fazer essa tradução do grego antigo. Continuando. E na Vulgata, versão latina da Bíblia, porém, eles não aparecem no Tanakh, a Bíblia hebraica. Além desses livros que diferenciam as Bíblias católicas e protestantes, existem vários outros livros que foram escritos desde a época do Antigo Testamento até os primeiros séculos depois de Cristo. Esses livros também são chamados de apócrifos. Então vamos. Quais são os erros nos livros apócrifos? Existem vários erros que podem ser encontrados nos livros apócrifos e que contradizem as Escrituras. Considerando apenas os livros adicionais que estão na Vulgata, podemos citar alguns exemplos entre os erros mais comuns encontrados. Nos livros apócrifos, o dinheiro pode resolver o pecado dos mortos. Em seguida, fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles? Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 43 e 44. Os livros apócrifos mostram um suposto anjo de Deus mentindo. E o anjo disse-lhe: Eu o conduzirei e tu reconduzirei. Tobias respondeu: Peço-te que me digas de que família e de tribo és tu? O anjo Rafael disse-lhe: Procura saber a família do mercenário ou o mesmo mercenário que vá com teu filho? Mas que te não ponhas em cuidados. Eu sou Azarias, filho do grande Ananias. E Tobias respondeu-lhe: Tu és de uma ilustre família, mas peço-te que não ofendas, por eu desejar conhecer a tua geração. Tobias, capítulo 5, versículo de 15 a 19. Os livros apócrifos apoiam o uso de magia. Entretanto, Tobias interrogou o anjo Azarias, meu irmão,
Peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandaste guardar? O anjo respondeu-lhe: Se tu puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Tobias, capítulo 6, versículo de 7 a 8. Os livros apócrifos também apresentam datas e fatos históricos que contradizem outros registros bíblicos. Quando chegardes à Babilônia, será para ficardes lá por muito tempo, durante longos anos, até 7 gerações. Depois disso, porém, farei com que voltes em paz. Baruque, capítulo 6, versículo 2. O versículo acima mostra uma contradição em relação ao período em que o povo judeu foi cativo na Babilônia. O correto é 70 anos, conforme o profeta Jeremias anunciou, em Jeremias capítulo 25, versículo 11, e não 7 gerações. Os livros apócrifos tiram do sangue de Jesus o poder de ser a única maneira possível para o perdão dos pecados e a salvação eterna, mostrando uma salvação por obras. Porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. Tobias, capítulo 4, versículo 11. Porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Tobias, capítulo 12, versículo 9. Os erros citados acima já nos mostram que, de fato, não há qualquer possibilidade de considerar tais livros como inspirados por Deus. Aqui vale uma menção ao que foi dito pelo historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no século I depois de Cristo, onde ele escreve: desde Artaxerxes até os nossos dias foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual ao dos registros mais antigos, devido à falta de sucessão exata dos profetas. Vale ressaltar também que Martinho Lutero, em sua tradução da Bíblia para o alemão, incluiu esses livros em apêndice para fins de consulta com algum valor histórico. Irmãos e irmãs em Cristo, como já disse em outros vídeos, a Bíblia, o início, o Gênesis, até o livro de Êxodo, foi escrito por Moisés por inspiração de Deus. Nós vemos muitas coisas, e veremos também nos próximos vídeos, que a relação entre a Bíblia e os livros apócrifos, a diferença é muito grande. Eles têm um contexto completamente diferente daquilo que foi visto no Gênesis, foi visto no Novo Testamento, no que Jesus pregava. Jesus dizia que para a pessoa poder ter o reino de Deus, ele precisava ficar livre dos pecados, mas não dizia que para você ficar livre dos pecados, você precisava pagar em dinheiro. Essa é a diferença. Bom, meus irmãos, agradeço a todos por me acompanharem nessa reflexão. Amanhã continuaremos com o início sobre o livro de Enoque. E peço a vocês que deixem um like, compartilhem com seus amigos e familiares
e espero encontrar com vocês para o próximo vídeo. Amém.